Pessoal, tudo bem? Meu nome é David Kennedy, eu sou barbeiro há 10 anos e hoje eu vim trazer para você mais um vídeo da série Barbeiro Profissional, aonde eu te ensino a faturar 10 mil por mês sendo barbeiro profissional, mesmo que você esteja no zero absoluto. Então vem comigo aqui para o quadro. Hoje eu vou falar para vocês sobre 10 tipos de cortes. E por que que essa aula é essencial? Então, pessoal, tem vários barbeiros que só faz corte social. E para você estar faturando 10 mil por mês, eu só comecei a faturar 10 mil por mês quando eu comecei a fazer esses outros tipos de corte, que é o corte degradê, os cortes do momento, as tendências do momento. Foi por aí que eu conseguia faturar 10 mil por mês. Então tem barbeiros que só faz corte social. Quando o cliente chega ali e pede um corte degradê high fade, um mid fade, um low fade, o barbeiro nem sabe o que é isso. Então eu quero explicar para vocês passo a passo, viu? Sobre o que é isso. E esses 3 cortes aqui, ele é o GPS para você estar fazendo os outros cortes. Eu vou estar falando isso para vocês. Hoje eu quero falar para vocês também sobre o corte Temper Fade, corte Mullet, corte Moicano tradicional, o Moicano em V, Moicano arredondado e o Moicano em V, o degradê em V disfarçado e o degradê em V não disfarçado. Então vem comigo aqui para o quadro. O corte social, eu sempre falo que ele é a base para o degradê. Por que que eu falo que esse corte é a base para o degradê? Então, quando eu fazia um corte social, em 2013, a gente fazia só corte social. Corte social, aquele corte surfista que as mães fazem dos filhos, então a tendência era mais, no momento ali, era esse corte. E, para você ver aqui, ó, no quadro, o corte social, a gente leva 3 dedos da orelha até essa parte aqui do cabelo, entendeu? Recessão alta, recessão média e recessão baixa, que são essas partes aqui do cabelo, recessão alta, média e baixa. Então a gente leva 3 dedos aproximando da recessão alta. Você está conseguindo entender? Então esse é o corte social. Por exemplo, eu vou fazer um corte social no pente 2. Ó, antigamente eu levava 3 dedos no pente 2 e já ia disfarçando ali direto na tesoura. Então fica muito difícil de estar disfarçando. Eu conseguia disfarçar, mas era mais complicado. Foi aí que eu comecei a usar mais pentes para me estar fazendo esse disfarce. Por exemplo, eu passo o pente 2, 3 dedos, depois eu vou com pente 3, pente 4 e só lá em cima que eu ia com tesoura para estar conectando a parte de baixo do cabelo, essa parte aqui é chamada de arestas, a parte das arestas com a parte de cima do cabelo que é o topo. Então ficou muito mais fácil. Foi aí que eu comecei a desenvolver o degradê. Então, do social, que é a base para o degradê, que eu comecei a desenvolver o degradê. E quando começou a tendência do degradê no Brasil, aqui na minha cidade, a gente fazia o degradê high fade. O degradê high fade é um degradê também que você leva a máquina 3 dedos. Por exemplo, um degradê no pente 1. Eu vou levar ele 3 dedos. Então era um degradê
mais claro. High significa alto. Então, um degradê mais alto, levando 3 dedos. E, pessoal, esse é o primeiro degradê, né? Eu vou marcar aqui para vocês entenderem, que é o High Fade. High Fade. Você leva o pente número 1, por exemplo, 3 dedos, e começa a usar os pentes ali para você estar disfarçando. Então era esse degradê que começou a tendência aqui no Brasil. Depois veio o degradê Mid Fade, onde a gente deixava ali, passava 2 dedos e deixava um pouco mais escuro do que o degradê High Fade. Aqui, ó. Passava o pente já 2 dedos. Mid Fade. Então, degradê High Fade, a gente leva o pente 3 dedos e começa a disfarçar, que é um degradê mais claro. O pente, o corte Mid Fade, a gente já leva o pente 2 dedos aqui na cabeça do cliente, na parte lateral 2 dedos, e começa a disfarçar a partir desses 2 dedos. E já o corte Low Fade, Low Fade, a gente passa o pente um dedo. Por exemplo, eu passo o pente um dedo aqui e começa a disfarçar, onde vai deixar o corte mais escuro. Você está conseguindo entender que eu quero explicar para você? Essa aula é bem fundamental. É fundamental você estar entendendo bastante essa aula. Deixa aí no comentário alguma dúvida que você tiver dessa aula, viu? E por que eu falo que esses 3 cortes é o GPS para os outros cortes? Então, primeiro eu quero falar para vocês, pessoal, que no início do ano eu fiz uma viagem lá para Goiânia e sem o GPS ali, a gente ia ficar perdido, né? Perdido ali na estrada. A gente não ia conseguir chegar na cidade. Então a gente colocou o GPS no carro ali e foi trilhando ali as cidades que ele pediu, o caminho que a gente colocou no GPS ali, para a gente não ficar perdido. Então, para você estar conseguindo fazer os outros cortes bem feito, do jeito que o cliente quer, você precisa conhecer bem esse GPS aqui. Eu quero que você deixe no comentário aí se você alguma dúvida que você tiver sobre esses 3 cortes, deixa no comentário, viu, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, que eu quero que vocês entendam bem, porque esse corte aqui, você vai conseguir fazer, sabendo esses cortes aqui, High Fade, Mid Fade e Low Fade, você vai conseguir fazer os outros cortes bem feitos, viu? Eu vou estar explicando para você agora como que, sabendo esse corte, você vai conseguir fazer os outros. Mas primeiro, pessoal, eu quero falar do Temper Fade. O Temper Fade, ele é um corte onde você raspa essa lateral aqui, dos 2 lados, você raspa, você faz o degradê na lateral dos 2 lados e na parte de trás também. Esse é o Temper Fade. E tem muitas pessoas que conhecem esse corte como corte americano, aonde eu raspo aqui nessa região aqui do cabelo, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem melhor, ó.
fazer aqui para vocês entenderem bem entendido, viu? Sobre o corte temper fade. O corte temper fade, eu vou raspar essa lateral aqui, ó. Essa lateral dos dois lados, ó. Vou fazer um degradê aqui e vou fazer um degradê aqui. E essa parte aqui fica mais escuro, fica mais cheio. E quando você vai fazer o corte temper fade, entra agora o GPS que eu falei para vocês para os outros cortes, que é high fade, mid fade e low fade. Por exemplo, o cliente chega, senta ali na sua cadeira e ele vai e fala: não, eu quero um corte temper fade. Aí, as perguntas que você tem que fazer para o cliente é o seguinte: você quer um corte temper fade, né? Essa parte aqui, você quer que eu tiro um dedo, que é o low fade, ou seja, você pode fazer o temper fade usando a base do low fade, que é um dedo. Vocês conseguiram entender? Aqui, ó. Esse corte é o temper fade, onde eu raspo a lateral de cá, a lateral de lá e a parte de trás. Entendeu? Só que eu faço a pergunta para ele: você quer o temper fade mais escuro, médio ou mais claro? Ou seja, quando você estiver fazendo essa pergunta, você vai mostrar para ele aqui, ó. Você vai pôr o dedo bem aqui e fala: você quer um dedo que é mais escuro, dois dedos médio ou três dedos mais claro? Que se você falar para ele, você quer o high fade, mid fade ou low fade, ele não vai saber. Mas você explicando dessa forma que eu falei para vocês agora, você vai conseguir fazer o corte certinho do jeito que ele quer, porque tem vários clientes que gostam do temper fade mais escuro, né? Um dedo. Temper fade é dois dedos, médio, e o temper fade três dedos, que é mais claro. Então, você sabendo fazer essas perguntas, você vai conseguir fazer o corte certinho. Por isso que eu falei que esses três é o GPS. Vem comigo agora para o próximo. A gente acabou de falar de temper fade, né? Corte mullet. O corte mullet, ele é estilo o temper fade. Só que esse corte mullet, você não raspa essa parte de trás aqui, ó. Você não raspa essa parte de trás. Essa parte de trás vai ficar bem cheia no cabelo do cliente. Então você vai raspar só essa lateral e a outra lateral. Por exemplo, você vai raspar essa lateral e aqui vai ficar cheio. Esse é o corte mullet. Muitos clientes gostam de deixar aqui bem cheio, bem grande, ó. Vou simular um cabelo bem grande. Ó. Aí você vai fazer a mesma pergunta que você fez no corte temper fade, que é: você quer a lateral um dedo? Aí você fala para ele que é mais escuro, dois dedos que é médio ou três dedos que é mais claro. Então todos os cortes você vai fazer essa pergunta. Aí o cliente vai e fala: não, eu quero um dedo. Então você já sabe que é mais escuro, que é o low fade. Então você vai fazer um corte mullet, raspando essa lateral e a outra lateral, deixando aqui mais cheio. Só que você vai fazer esse corte em low fade, que é levando a máquina em um dedo e fazendo o disfarce ali. Tem técnicas diferentes para você fazer o low fade, o mid fade e o high fade. São técnicas bem diferentes ali para você conseguir entregar uma qualidade que o cliente quer do corte. Então agora eu quero falar para vocês sobre moicano. Deixa eu apagar aqui, né?
O corte moicano você já conhece, né? Neymar usou muito quando ele estava no Santos. Então, você já conhece, todo mundo conhece Neymar, todo brasileiro conhece Neymar. Tem pessoas de fora de outro país que conhecem o Neymar, então você sabe o que é o corte moicano. Corte moicano tradicional é o corte que eu vim trazer para vocês aqui, ó. Corte moicano tradicional. Ou seja, o corte moicano tradicional, você não vai fazer nenhum degradê nele. Aqui eu coloquei, ó, corte moicano tradicional, raspa 4 dedos. Por exemplo, olha aqui para você ver aqui no desenho que eu fiz, aqui ó. Na recessão alta, aqui, você vai, por exemplo, a gente vai fazer um corte moicano na máquina 1. A gente vai passar a máquina 1, 4 dedos, viu? O high fade é 3 dedos e eu disfarço daqui para cima. Ou seja, o corte moicano tradicional eu vou levar 4 dedos, aonde que vai ficar bem fininho. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem melhor. Ó. Vou deixar também uma imagem aí na tela aí para vocês entenderem melhor. Corte moicano, ó. Vou passar o pente número 1, 4 dedos e vou levar fazendo uma curva aqui para a parte de trás, ó. Ou seja, aqui vai ficar tudo raspado e aqui vai ficar do cabelo. Esse aqui é tudo cabelo. Onde vai ficar mais cheio também. Essa parte de trás mais cheio, aqui mais cheio e aqui todo raspado. Então é um corte bem simples. A barbeirada aí gostou muito quando o Neymar lançou essa moda aí aqui no Brasil, porque é um corte muito rápido, viu? É um corte bem rápido e bem prático de você estar fazendo aí. Agora eu quero falar para vocês sobre o próximo corte, que é o corte aqui, ó, moicano em V. Esse corte moicano em V, tem muita gente que chama de Booster Fade, que é o corte moicano em V. Esse corte, você, aqui ó, você faz ele tanto no low fade, no mid fade e também no high fade. Por exemplo, eu vou ensinar para vocês fazer ele no mid fade. Então, eu vou levar o pente número, vou levar o 0 da máquina aqui. Mid fade, na recessão média. Vou levar ele até aqui, ó. Tem gente que gosta dele até aqui, tem gente que gosta dele até mais baixo. Então você pergunta o cliente aí quando você estiver fazendo o corte. Então, o corte moicano em V. Já essa parte aqui, ó, essa parte do pezinho, eu vou deixar em formato de V. Vou deixar em formato de V essa parte do pezinho. Aqui eu vou levar a 0 e vou disfarçar, né? E aqui atrás eu vou deixar em formato de V. Você já viu muito desses cortes pela rua, tenho certeza. Então aqui eu vou fazer o degradê, essa parte, e essa parte eu vou deixar mais marcada em V, a parte de trás. Aí você pode tanto fazer em low fade, mid fade ou high fade. E já o corte moicano arredondado, você vai levar da mesma forma. Tem cliente que gosta do corte aqui, ó, por cima da orelha. É estilo o mullet. Só que o mullet aqui fica bem cheia a parte de trás. Já o corte moicano em V ou arredondado, você vai do gosto do cliente, né? Você leva até a altura da orelha
ou você leva até atrás aqui, ó. E já no corte arredondado, essa parte de trás aqui, em vez de você estar fazendo um V, você leva ela arredondada aqui, ó. Você quebra a quina dela e faz essa parte aqui arredondada. Assim, ó, forma de U. Aí essa parte do cabelo também vai ficar mais cheio. Com certeza você já viu esse corte na rua, ou talvez você até mesmo já fez esse estilo de corte no seu cabelo. Então, esse é os três tipos de moicano: tradicional, moicano em V e o moicano arredondado. Agora eu quero falar para vocês sobre o degradê em V. Você pode fazer esse tipo de degradê tanto disfarçado, como deixar ele também mais marcado, ou seja, tem muita gente que não gosta de disfarçar. Você vai seguir a mesma base que eu expliquei para vocês, o mesmo GPS, os cortes ali, degradê que está no GPS, para você estar fazendo esse degradê em V. Aí você vai perguntar para o cliente se vai ser low fade, mid fade ou high fade. E tem outra pergunta que você vai fazer quando o cliente quer um corte degradê em V. Você vai perguntar para ele se ele quer o corte em V disfarçado e o corte em V não disfarçado. Por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer um corte em V não disfarçado. Só que o cliente quer um corte mais claro. Então eu vou fazer o high fade. Ó, vou fazer um high fade. E essa parte aqui, ó, aqui eu vou raspar tudo, ó. Essa parte aqui do pezinho não vai ter, ó. Vou raspar tudo. Esse aqui é um corte navalhado, viu? Um corte navalhado em V. Essa parte do V aqui, se ele for querer disfarçado, então eu vou levar o degradê disfarçando aqui, ó. Só que toma muito cuidado para não subir muito, porque tem que ficar aquele tom de disfarce, aquele degradê, aquele esfumado tem que ficar aqui, ó, para ficar bem bonito o corte. E esse esfumado você vai levar até na parte de trás. E já, se o cliente ele for querer um corte degradê em V disfarçado, não disfarçado, o que você vai fazer? Você vai disfarçar só aqui, ó. Você vai disfarçar aqui e aqui você vai deixar marcado. Só que tem a forma certa de você fazer, senão fica bem feio ali a marcação. Então você tem que saber chegar nessa parte aqui, ó, e deixar marcado sem deixar o corte feio. E é isso, pessoal. É isso que eu quero mostrar para vocês, que eu vim trazer hoje para vocês. Os 10 tipos de cortes aí para você estar desenvolvendo aí, viu? Na sua barbearia. Para você saber que esse corte é essencial. Você viu que eu expliquei para vocês que o social é a base. Vamos recapitular aqui, né? O social é a base de todo o degradê. Eu desenvolver formas que ajudam você a estar fazendo o degradê. Então, você está conhecendo o social com a forma que eu desenvolvi de disfarce, você consegue fazer todos esses 3 tipos de degradê, que é os degradê mais comum que tem na barbearia. E você aprendendo esses 3 tipos de degradê, que é o GPS, que eu expliquei para vocês, igualzinho o GPS do carro, quando você vai viajar, esses 3 tipos de corte é o GPS,
onde eu mostrei para vocês realmente que você seguindo tudo isso, você seguindo a base do social, você seguindo o GPS, que é o corte high fade, mid fade e low fade, viu? Que você consegue fazer esses cortes todos aqui. Então, fica comigo, viu? Nessa jornada aí da série Barbeiro Profissional, que eu quero ver você, assim como eu consegui montar minha barbearia, assim como eu consegui desenvolver técnicas que ajudou mais de 26 alunos, eu formei mais de 26 alunos e tem alunos meus ainda que está terminando o curso, viu? E vai formar agora, mês que vem. E assim como eu formei mais de 26 alunos, eu quero ajudar você. Você que tem o sonho, você que várias pessoas falam que você não vai conseguir realizar o seu sonho de ser barbeiro, fala que você não leva jeito para ser barbeiro, fala que isso não é para você, que a sua mão é pesada demais, que você vai cortar e vai machucar o cliente. Então, se você também tem pensado que você não vai conseguir fazer o corte que o cliente quer, eu já falei para vocês nos vídeos anteriores sobre as perguntas que você tem que fazer para o cliente. Eu falei para vocês também formas de atender o cliente. Isso tudo, pessoal, é fundamental, viu? Aonde você vai conseguir entregar o corte que o cliente quer, aonde o cliente vai entrar na sua barbearia e vai sair satisfeito. Então, saiba fazer essas perguntas, saiba também fazer esses cortes aqui bem feito, porque quando você entrega um corte bem feito ali para o cliente, você consegue agradar ele. Imagina, você entregando o corte que ele quer, você atendendo ele da melhor forma possível, ele entrando na sua barbearia ali, entrando no seu local de trabalho e você dando o melhor para ele. Imagina, esse cliente vai trazer mais clientes, vai sair com o corte que ele quer, vai chegar na casa dele, a esposa dele vai. É porque é a mulher que determina. Se você fez um corte bem feito, quando chegar na casa o cliente chegar na casa dele, a mulher dele que vai determinar se ele vai voltar na sua barbearia ou não. Porque ela vai bater o olho e vai falar, nossa, olha, esse corte ficou bom. Ou ela vai bater o olho no corte dele e vai falar, nossa, mas ficou marcado aqui. Ó, pra você ver. Não, o pezinho ficou mal feito demais, o pezinho. A parte de cima aqui, uma parte ficou mais alta que a outra. Então é a mulher que vai determinar se o cliente vai voltar na sua barbearia ou não. E o cliente voltando, ficando satisfeito, ele vai trazer mais 10 clientes. Porque a melhor divulgação ali que você pode fazer na sua barbearia é fazer um corte bem feito, entregar um corte de qualidade, aonde você vai agradar o cliente e vai fazer ele trazer mais clientes, porque de um cliente tem o quê? Tem pai, não tem? Ele tem irmão, não tem? Os clientes têm tios, tem sobrinhos, tem primos, ou seja, agrada aquele cliente, dá o melhor para ele, que você vai ter resultado. Você vai ter uma clientela boa ali. Entregue esses cortes aqui de qualidade, saiba fazer as perguntas certas, faz um esfumado bem certinho ali no degradê. Não precisa fazer um corte correndo, não. Entrega um corte de qualidade, que você vai conseguir chegar a 10 mil por mês. Então, pessoal, esse foi o vídeo onde eu falei 10 tipos de cortes. E eu espero você até no próximo vídeo aí da série Barbeiro Profissional. Vem comigo, viu? Que eu vou estar ensinando você a se tornar um barbeiro profissional.
Tamo junto, muito obrigado e valeu!